especificamente sobre umas peculiaridades do transplante pulmonar. O transplante pulmonar é o transplante que necessita de um suporte mais complexo entre todos os transplantes. Mesmo assim, a sobrevida em um ano é ao redor de 70%, em 5 anos ao redor de 50%, e ele é um procedimento muito caro ainda para a nossa realidade. E por isso, poucos hospitais estão interessados nesse tipo de transplante. Uma outra observação importante é que a busca de doadores de pulmão é o melhor revelador da qualidade da maioria das nossas UTIs. Isto porque não se consegue aproveitar mais do que 15% daqueles doadores de rim, aproveitar o pulmão daqueles doadores de rim. E a maioria dos médicos ainda pensa que o transplante é uma terapia de desespero, ou seja, ele só manda aquele paciente quando o paciente está em fase terminal. Eles não pensam como o transplante como uma terapia, um tratamento para aquele paciente que está evoluindo para a fase terminal. E isso resulta num encaminhamento tardio e um aumento de morte na lista de espera. E além disso, o transplante, o receptor para o transplante deve ser muito bem selecionado, e isso é básico para que tenha sucesso. E isso faz com que o transplante seja um procedimento elitista. São poucos os pacientes que são selecionados e poucos pacientes vão receber o pulmão. E o próprio pulmão apresenta algumas peculiaridades. Ele permanece em contato com o meio ambiente e torna o pulmão mais suscetível e mais vulnerável às infecções oportunistas. Ele é o órgão menos resistente à isquemia e é o órgão que mais facilmente apresenta a lesão de reperfusão, que nesse caso são essas áreas hemorrágicas, que é representado por hemorragia intraalveolar no pulmão. E ele possui uma rica cadeia de linfático. Então, ele funciona como uma espécie de sentinela imunológica e deixando o pulmão mais suscetível às infecções ou aos episódios de rejeição. E como é que é a nossa realidade aqui no Brasil? Ocorre um aumento da demanda de pacientes de candidatos a transplante e, mesmo assim, a oferta ainda é muito reduzida. E existe uma falta muito grande de cuidado com os potenciais doadores. Além disso, o pulmão tem um tempo de isquemia muito curto, de 4 a 6 horas. Isto faz com que a doação tenha que ser próximo ao centro transplantador. Então, qual seria o doador ideal? O doador ideal também ele deve ser muito bem selecionado. Deveria ser aquele paciente com uma idade menor que 55 anos, que tenha compatibilidade ABO com o seu receptor, o raio-x de tórax normal, uma história de tabagismo menor que 20 mastros anos, ou paciente que não tem história de tabagismo, a gasometria arterial, a PO2 deve ser maior que 300. Isto quando o paciente for ventilado com uma FiO2 de 1, um volume de ar corrente de 10 ou 12 e uma PIP de 5. Não deve haver presença de trauma torácico, nem história de cirurgia cardiopulmonar prévia. O GRAM de escarro ou o GRAM do aspirado traqueal não pode apresentar germes. E a broncoscopia, quando realizada, deve ser normal e não deve haver presença de sinais de infecção grosseira. A ventilação deve ser menor que 3 dias. Não deve haver história de neoplasia, com exceção de neoplasia do sistema nervoso central e ausência de infecção por vírus da hepatite B, hepatite C e HIV. Então, o cuidado com o doador é muito importante. Esses pacientes eles não podem estar muito hipervolêmicos, ou seja, a PVC deve estar ao redor de 10 ou menor que 10. Algumas vezes é necessário o uso de drogas vasoativas. Deve-se combater o diabetes insípido. O débito urinário ao redor de 30 ml hora. É importante que, às vezes, para manter um rim adequado, a maioria dos intensivistas deixa o paciente hipervolêmico, mas isso é muito ruim para o pulmão. Então, deve haver um
um bom senso de manter uma volemia adequada, mantendo o pulmão adequado e mantendo também os rins adequados. E a ventilação não deve ser uma ventilação lesiva para o pulmão. A PO2 deve manter estável em 90 a 110, com parâmetros de ventilação adequados. Seria o ideal realizar manobras de recrutamento a cada 3 ou 4 horas. A broncoscopia também poderia ser utilizada para coleta de material e verificar a presença de infecção. E evitar a infecção primária, ou seja, o uso de antibióticos profiláticos. O uso de hormônios é controverso na manutenção do doador. E o ideal seria a realização de 2 raios-x de tórax por dia. Principalmente um pela manhã e uma à tarde, que muda muito a alteração radiológica desses pacientes. Então, qual seria a indicação geral por transplante? Deveria ser aquele paciente portador de uma pneumonia terminal, com uma severa limitação funcional, com uma expectativa de vida inferior a 18 meses, sem alternativas terapêuticas. Sem qualquer comorbidade, o que é muito difícil nesses pacientes. Pacientes com menos de 65 anos e com uma adequada condição psicossocial e familiar. E o mais importante, uma boa motivação para viver. Próximo. Bom dia a todos, professores, alunos e funcionários. Eu vou mostrar números do Registro Internacional de Transplante Pulmonar da Sociedade Internacional e também da BTO, que existe um registro brasileiro de transplantes. O que a gente pode notar nos registros internacionais que constata-se um crescimento notável dos transplantes. Opa. Voltando. Nota-se um crescimento constante nas 2 últimas décadas. Isso se deve também, principalmente, podemos notar, um aumento gradativo no número de transplantes bilaterais pulmonares comparado com unipulmonares nos últimos 15 anos. Também, para vocês terem uma ideia da distribuição dos centros transplantadores no mundo, 46% dos centros transplantadores fazem menos de 10 transplantes anuais. E apenas 7 centros transplantadores fazem mais de 50 transplantes anuais, o que corresponde a 21% do total de procedimentos no mundo. Vamos ver os números no Brasil. No Brasil, há 11 equipes cadastradas, são números de 2009, novembro. Desses 11, apenas 3 são ativas. Essas equipes realizaram 25 transplantes pulmonares, números de 2009, o que corresponde apenas a 0,8%. Então, desta maneira, torna-se evidente a necessidade de mais centros transplantadores de pulmão capacitados e ativos. Esse novo gráfico, a gente pode notar também da BTO, a estagnação dos números de transplante de pulmão desde 2001 não aumentam. Ao contrário, se você comparar o transplante de outros órgãos sólidos, esse aqui é o rim, e o fígado, estão em notável ascensão. Então, assim, nessa realidade de poucos transplantes de pulmão, o Rio Grande do Sul ele ainda está numa posição de destaque. Ele é o primeiro em número de transplantes de pulmão absoluto, comparando com São Paulo e Minas Gerais, e número de transplantes por 1 milhão de população. Ainda em relação ao nosso estado,
nós somos o quarto estado de número de doadores potenciais. Vamos ver aqui os números. Para vocês terem uma ideia, números da BTO, de 172 possíveis doadores, 110, ou seja, 64% foram rejeitados. E foram rejeitados por falta de autorização familiar ou por PCR. Aqui eu tenho uma planilha da Secretaria Estadual de Saúde que demonstra um dado preocupante. Vamos ver aqui, ó. Desde 2006, esse aqui é o número total de pacientes transplantados no estado, começou a cair. De 1.344, 313, 192, 1.192 e hoje só 824. Então está em queda o número de transplantes e de doações de órgãos. Em relação à indicação de transplante de pulmão em nossa paciente, ela foi transplantada por bronquiectasia, o que o Fábio vai falar após. As bronquiectasias, elas são apenas a sétima indicação de transplante de pulmão. Ela está atrás até de sarcoidose, de hipertensão pulmonar primária, deficiência de alfa-1 antitripsina. E as bronquiectasias correspondem, então, a 2,7% total de transplantes no mundo. Muito pouco. Uma indicação rara. A nossa paciente, nós realizamos um transplante bipulmonar. Esse bipulmonar, nós realizamos com uma incisão, uma toracotomia. Vou voltar aqui. Uma toracotomia anterior bilateral com secção transversa do externo. Sumariamente, nós realizamos 3 anastomoses. A primeira do brônquio, doador no receptor. Depois, realizamos as anastomoses vasculares. Aqui uma foto, onde nós temos aqui o enxerto dentro da cavidade pleural. E aqui o brônquio do receptor, com reparos cirúrgicos prontos para a implantação. Após, então, se realiza a anastomose da artéria pulmonar doadora no receptor. E depois a anastomose venosa, que é o cuff atrial do doador no receptor. Aqui nós estamos vendo a sutura da parede posterior do átrio esquerdo do doador no receptor, terminando assim a implantação do órgão. O transplante bipulmonar, ele corresponde à maioria dos transplantes, 69%, sendo que o enfisema e a fibrose cística correspondem à maioria desse tipo de transplantes e as bronquiectasias correspondem apenas a 4,5% de todos os transplantes bipulmonares mundiais. Em relação à sobrevida, a sobrevida no primeiro ano do transplante pulmonar ela é razoável, 78%, mas depois ela cai. E ela é menor se tu comparar outros órgãos sólidos. Ela é 52% em 5 anos e 29% em 10 anos. Constata-se que existe um aumento de sobrevida desde 1988. Isso se deve principalmente aos melhores resultados no primeiro ano de transplante, o melhor controle da rejeição aguda, o melhor controle das infecções, o melhor controle da disfunção primária do enxerto. E também existe uma tendência a considerar que o transplante bipulmonar ele traz uma melhor sobrevida para o paciente, como a gente vê nessa curva, a curva do bipulmonar comparado com o monopulmonar. Só que ainda um dos grandes problemas a longo prazo é a rejeição aguda, rejeição crônica, a bronquiolite obliterante, que ela atinge quase 50% dos pacientes em 5 anos pós-transplante e 78% dos pacientes em 10 anos pós-transplantes. E a bronquiolite ela não tem tratamento, ela não responde a imunossupressores. E o tratamento num estágio mais avançado desse tipo de paciente, quando ele entra em falência respiratória, e muitas vezes ele morre por infecções respiratórias, a bronquiolite ela desenvolve infecções respiratórias, é o retransplante, quando o paciente tem condições e se existe condições técnicas. Obrigado.
Bom dia a todos. Eu gostaria inicialmente de agradecer ao Serviço de Pneumologia, ao Serviço de Cirurgia Torácica, pela oportunidade de estar aqui e participar do grande round. E eu faço questão de frisar o agradecimento aos dois serviços, porque eu acho que a integração entre esses dois serviços, que é histórica e que se mantém, é uma das condições, é uma das situações que contribuiu por esse sucesso inicial do transplante no nosso hospital. Eu acho que a proximidade e a colaboração entre os dois serviços foi fundamental e está sendo fundamental. A ideia da minha apresentação é a gente fazer um comentário sobre as principais indicações e o momento de encaminhamento e o momento de indicação do transplante pulmonar nas patologias mais frequentes. Falar rapidamente sobre o tipo e a dinâmica da nossa avaliação pré-operatória aqui antes dos transplantes. E mostrar o resultado inicial. Para quem não sabe, o primeiro caso de transplante pulmonar no hospital foi feito em julho desse ano. A gente vai mostrar um pouquinho do segmento do caso. Quando a gente está considerando a possibilidade de fazer um transplante de pulmão, e isso vale para os outros órgãos também, a gente com frequência encontra um dilema, ou está diante de um dilema importante. Por um lado, a mortalidade das pneumopatias avançadas é muito grande e a qualidade de vida que esses pacientes têm é muito ruim. A limitação das suas atividades habituais por dispneia, as internações frequentes, os cursos frequentes de antibiótico. Por outro lado, como o Cristiano e o Maurício comentaram, a gente está considerando indicar um procedimento de altíssima morbidade, de grande mortalidade perioperatória, mesmo nos melhores centros, a sobrevida esperada em 3 meses é próxima de 85%, 90%, então quer dizer, existe uma mortalidade inicial de 10%, 15% nos primeiros 3 meses, e uma mortalidade a longo prazo que também é bem considerável. Além disso, a gente vai, se o paciente tiver sucesso nessa fase inicial, expor ele a um grau bem importante, bem elevado de imunossupressão, com toda a morbidade que isso acarreta, com todas as complicações que isso acarreta. E além de tudo, a qualidade de vida, ou a percepção de qualidade de vida depois do transplante pode ser um pouquinho diferente da expectativa que o paciente tem antes, né? A gente recebe alguns pacientes com a expectativa de que vão internar, vão fazer um transplante, vão ter alta em 1 ou 2 semanas do hospital e vão ter uma vida absolutamente normal depois. Eles precisam saber que eles vão provavelmente consultar com muito mais frequência no começo do que estavam consultando antes do transplante, que vão ter exposição e risco de uma série de complicações e infecções que podem ser bem significativas. E por último, o custo e a logística necessários para esse tipo de procedimento, que são extremamente grandes, são consideráveis mesmo para um hospital de porte como o nosso. Se a gente for considerar os motivos principais para indicar o transplante, a gente tem que pensar em mortalidade. Né? Cada vez mais a gente estuda e define fatores prognósticos e a sobrevida dos nossos pacientes com pneumopatias terminais, e cada vez mais a gente consegue olhar para os resultados do pós-operatório do transplante e ter um parâmetro fidedigno de comparação. Então, como o Cristiano e o Maurício já citaram, a gente tem que ter na cabeça esse número aqui. A sobrevida desses pacientes depois do transplante, ou a mediana de sobrevida do transplante como um todo, está próxima de 5 anos. Tá? Isso é uma coisa que, às vezes, comparado com transplantes de outros órgãos sólidos, pode parecer ruim, e comparado com a expectativa dos pacientes também pode parecer bem ruim e bem limitada. Né? Mas, como já foi citado, melhorou muito e está em melhora franca nos últimos anos, nos últimos 10 a 15 anos. Essa sobrevida, há não muito tempo atrás, era de 50% em 2 anos, agora a gente tem 50% em 5 a 6 anos. Como o Maurício já citou também, melhor para os transplantes bilaterais. Então, o médico que trata com doença pneumológica terminal e que encaminha para avaliação do transplante tem que ter esse número na cabeça e tem que ter uma estimativa do prognóstico do seu paciente para confrontar ele ou para indicar um procedimento com esse desfecho. Por outro lado,
voltar um pouco aqui. Os pacientes que sobrevivem têm uma qualidade de vida boa. Isso aqui é um indicador de que mais de 80% dos pacientes submetidos a transplante de pulmão e sobreviventes não tem limitação para suas atividades diárias. Um número menor precisa de alguma assistência e um número muito pequeno fica com uma dependência significativa. Então isso aqui é um dado importante. Os pacientes ficam livres de limitação maior na sua grande maioria. Como que a gente seleciona o candidato? Qual é o candidato ideal para o transplante de pulmão? Na nossa dinâmica de avaliação no ambulatório, o objetivo inicial da primeira consulta, da primeira avaliação, é a gente identificar o paciente que não tem, de forma alguma, perfil para transplantar. Então, nosso primeiro objetivo é descartar as contraindicações absolutas. O paciente que não tem adesão adequada ao tratamento, o paciente que tem algum tipo de transtorno psiquiátrico ou psicológico que impeça a adesão a um tratamento rigoroso, a um tratamento minucioso que é necessário depois do transplante, a falta de suporte social e familiar, tabagismo ativo ainda, etilismo, adição a outras substâncias, contraindicações absolutas. Do ponto de vista clínico, neoplasia em atividade, contraindica, disfunção avançada de outro órgão, insuficiência renal significativa, insuficiência hepática, insuficiência cardíaca, cardiopatia isquêmica que não seja tratável, do ponto de vista de revascularização, infecções extrapulmonares crônicas, sorologia positiva para hepatite B, hepatite C e HIV na maioria dos centros contraindica, e é a nossa postura aqui também. Deformidade torácica ou espinhal significativa que se configurem como dificuldade técnica para a implantação do órgão. A gente busca também avaliar se existem contraindicações relativas, né? O nosso limite de idade é o que a maioria da literatura preconiza, que a maioria dos centros utiliza, que é de 65 anos. Em casos selecionados individuais de pacientes sem comorbidade significativa com um pouco mais de 65, a gente pode considerar exceção. Paciente com instabilidade clínica, como o Cristiano bem salientou no começo, não é o paciente que tem DPOC há muito tempo, que está progredindo há muito tempo e que agora foi para ventilação mecânica que tem que ser avaliado para transplante. Esse paciente vai ter um desfecho muito ruim se for transplantado. É o paciente que vem progredindo antes que tenha a instabilidade maior. Pacientes com status funcional muito limitado, aqueles muito desnutridos, muito ruins do ponto de vista muscular, muito limitados nas suas atividades, não só pela doença pulmonar. Paciente com perfil de germe multiresistente, obesidade significativa, osteoporose grave ou sintomática, paciente em ventilação mecânica ou mesmo não invasiva, exceto em casos selecionados, e outras comorbidades clínicas que não estejam adequadamente tratadas e equilibradas. Bom, as principais indicações para o transplante de pulmão atualmente: DPOC, fibrose pulmonar idiopática, fibrose cística e hipertensão pulmonar. Eu vou falar rapidamente dessas quatro, quais situações nessas quatro a gente tem que estar atento e a gente tem que encaminhar e a gente tem que pensar em listar. A DPOC ainda é a indicação maior de transplante de pulmão, dada a sua grande prevalência. E nos últimos anos, com a definição melhor dos parâmetros de prognóstico da DPOC, a gente tem conseguido ter um parâmetro um pouquinho mais objetivo para avaliar e listar esses pacientes para transplante. Então, já se sabia há algum tempo que o grau de obstrução na espirometria é fator prognóstico, que o grau nutricional, o estado nutricional também é. Aqueles pacientes retentores, com corpo pulmonar clínico, ou os pacientes que internam com exacerbação com PCO2 elevada, tem prognóstico pior, mas o que a gente tem para definição de prognóstico de forma mais objetiva atualmente é o Scoreboard, que já está incorporado à prática clínica há alguns anos e que nos ajuda bastante a definir um critério para indicar transplante. Então, ele avalia o VF1, a distância caminhada no teste de 6 minutos, a dispneia referida pelo paciente e o estado nutricional. Os pacientes que têm 7 ou mais pontos nessa escala têm um prognóstico pior, têm um prognóstico ruim, têm um prognóstico pior do que o paciente que transplanta. Os pacientes que têm mais do que 7 pontos e caem nesse último quartil têm uma mediana de sobrevida próxima de 3 anos. Então, isso nos dá um critério mais objetivo para
avaliar esses pacientes para transplante. Como recomendação geral para encaminhamento de avaliação para transplante, a gente sugere que pacientes com scoreboard de 5 ou mais sejam encaminhados para ser avaliados e pacientes com 7 ou mais sejam fortemente considerados para inclusão na lista. Além disso, outros fatores prognósticos conhecidos também devem ser levados em conta, como internação por exacerbação com hipercapnia aguda, paciente com corpo pulmonar clínico, mesmo com tratamento otimizado e usando O2, e aquele perfil de paciente com VF1 muito baixo, difusão muito baixa e um enfisema homogêneo. Fibrose cística. É uma indicação muito frequente, é a indicação clássica do transplante bipulmonar. Foi, durante muito tempo, a situação clínica que mais indicava transplante bipulmonar. Atualmente, a recomendação é de que se encaminhe para avaliação todos os pacientes com fibrose cística que tenham um VF1 menor do que 30% ou que esteja esse VF1 em rápido declínio, principalmente mulher jovem, desnutrida, paciente que tenha tido uma exacerbação grave necessitando de UTI, paciente que está com uma frequência de exacerbações maior do que o habitual e perdendo função pulmonar em função disso. E aí, indicações menos frequentes, indicações mecânicas, digamos assim, pneumotórax recorrente refratário ou paciente com hemoptise grave, ameaçadora à vida, recorrente, sem outra forma de tratamento, seja endoscópica ou cirúrgica. E para inclusão na lista, pacientes que passaram daqueles critérios e que têm insuficiência respiratória já definida, dependência de oxigênio, hipercapnia ou hipertensão pulmonar. Essa é a recomendação atual. Pacientes com fibrose pulmonar. E aqui a grande maioria da experiência que se tem em transplante pulmonar para fibrose pulmonar se aplica a fibrose pulmonar idiopática. Tá? Isso aqui talvez seja uma das principais mensagens para os colegas clínicos que trabalham com paciente pneumopata e que avaliam ou fazem diagnóstico de fibrose pulmonar. A gente sabe que a fibrose pulmonar idiopática, com manifestação clínico-radiológica compatível e principalmente com documentação histológica de pneumonia intersticial usual, a manifestação histológica da fibrose pulmonar idiopática tem um prognóstico muito ruim, com uma sobrevida não maior do que 2 ou 2 anos e meio desde o diagnóstico. Então, uma sobrevida muito pior do que o paciente transplantado de pulmão atualmente. Então, se recomenda e se reforça a necessidade de encaminhamento precoce desses pacientes, tendo evidência clínico-radiológica ou histológica de pneumonia intersticial usual, independente da capacidade vital, esses pacientes devem ser avaliados precocemente para avaliação de transplante pulmonar. Paciente com evidência histológica de pneumonia intersticial não específica também deve ser considerado precocemente, principalmente se com componente fibrótico grande na biópsia. Inclusão na lista, esses pacientes com uma difusão menor que 40% têm um prognóstico muito ruim. Se eles estão sabidamente perdendo evolutivamente função pulmonar nos últimos 6 meses, uma queda de mais de 10% da capacidade vital forçada, dessaturação no teste de esforço ou um score de fibrose muito elevado na tomografia. Então, esses pacientes devem ser listados. Eu reforço aqui e repito a necessidade de encaminhamento precoce de pacientes com fibrose pulmonar idiopática. Nos Estados Unidos, já desde 2005, está sendo usado uma nova estratégia de alocação de pulmão dos doadores para que se consiga priorizar os pacientes com prognóstico pior na lista, e os pacientes que mais morrem na lista são os pacientes com fibrose pulmonar idiopática. Então, o SCORE conseguiu, em parte, corrigir isso e que esses pacientes com fibrose tivessem uma pontuação mais elevada e recebessem um órgão antes, e não fosse só o critério tempo. Na pneumonia não específica, os critérios são um pouquinho mais liberais, então uma difusão menor que 30%, ou também uma queda nos últimos 6 meses maior que 10% na capacidade vital, ou 15% na capacidade de difusão. Por último, a hipertensão pulmonar. A hipertensão pulmonar, como a gente pode ver aqui nesse gráfico, está representada aqui pela tarja, pela faixa amarela, ela tem sido menos frequentemente indicação
de transplante pulmonar. Isso porque na última década, nos últimos 10 a 15 anos, surgiu um arsenal terapêutico novo e efetivo e que mudou um pouco o prognóstico desses pacientes. Então, os pacientes que podem ser tratados com sildenafil, antagonista da endothelina ou com análogo da prostaciclina podem ter uma melhora significativa e frequentemente com frequência menor estão sendo encaminhados para transplante. De qualquer forma, se o paciente na vigência de tratamento otimizado persiste em classe 3 ou 4, ou está progredindo classe funcional rapidamente, se ele tem uma limitação funcional importante, menor que 350 metros no teste da caminhada, se ele tem marcadores hemodinâmicos de mau prognóstico, ele deve ser fortemente considerado para transplante. Isso reforçando na vigência de tratamento otimizado. Rapidamente eu vou falar sobre a nossa avaliação pré-transplante aqui no hospital. A intenção aqui é divulgar que existe um ambulatório em funcionamento para avaliação pré-operatória dos pacientes pré-transplante pulmonar, que esse encaminhamento pode ser feito pelo contato pessoal, como vinha sendo feito com a gente antes comigo, com o Cristiano, com o Maurício, mas que já tem disponível no AGH a possibilidade de se pedir interconsulta para o ambulatório de cirurgia torácica transplante, ou consultoria para paciente internado, especialidade cirurgia torácica transplante. A gente faz o primeiro atendimento médico e de enfermagem, e esse atendimento pneumológico segue durante toda a avaliação. A gente tenta fazer uma avaliação com exames inicialmente para tentar descartar contraindicações e posteriormente para avaliar o melhor perfil de paciente que precisa de transplante. As especialidades que nos ajudam para a avaliação psicossocial desses pacientes: enfermagem, psicologia, serviço social, nutrição, interconsulta com as especialidades conforme a necessidade, um programa de vacinas específico e avaliação imunológica no final do processo. Então, como eu comentei, a gente está disponível para receber esses pacientes por interconsulta ou por consultoria. Inicialmente se faz uma avaliação de triagem de contraindicações através da revisão do prontuário, avaliação inicial do paciente. A gente tenta otimizar um pouco o custo dessa avaliação pré-transplante, não pedindo toda a investigação de cara, e sim por etapas. E segue com a avaliação multidisciplinar. Se todos os exames estão ok, se o paciente tem um perfil adequado para se submeter ao transplante, e as especialidades também dão ok, a gente faz uma reunião conjunta com toda a equipe multidisciplinar. Essa reunião é nas terças-feiras ao meio-dia, no serviço de pneumologia, e se decide pela ativação na lista. A partir daí o paciente segue conosco em acompanhamento mensal até o transplante ou até a contraindicação, se ela surgir. Durante todo esse processo, a equipe assistente, a equipe que encaminhou, continua acompanhando o paciente. É fundamental que se dê atenção à otimização do tratamento, porque às vezes a gente recebe paciente que tem uma doença significativa, mas que está muito longe de estar com tratamento otimizado e que pode ter um prognóstico melhor e uma qualidade de vida melhor se otimizar esse tratamento. Muito antes de se pensar em transplante, será que esse paciente não pode otimizar a medicação, não pode fazer um programa de reabilitação pulmonar, não pode ser um paciente candidato a outro tipo de procedimento. Reavaliando frequentemente suporte social e familiar e reavaliando frequentemente as contraindicações que possam surgir. Para concluir, eu vou ilustrar mostrando o caso da nossa primeira paciente. Muitas pessoas que estão aqui tiveram algum contato, algum envolvimento no atendimento dessa paciente, antes, durante ou depois do transplante. Para quem não conhece, é uma paciente de 20 anos, procedente de Canoas, que nos foi encaminhada inicialmente para o ambulatório de doenças difusas pelo serviço de reumatologia, que já tinha um vínculo prévio com a pneumologia pediátrica e que tinha um diagnóstico de lúpus com acometimento pulmonar significativo. Esse diagnóstico foi em 2004, ela tinha diversas manifestações sistêmicas e sintomas respiratórios desde a apresentação. Ela foi progressivamente piorando do quadro respiratório a despeito da melhora das outras manifestações sistêmicas. Do ponto de vista pneumológico, o que ela tinha
Era um diagnóstico de bronquiolite obliterante e muita bronquiectasia junto, como consequência da apresentação do lúpus com Sjögren secundário. Esse é o histórico de tratamento. A reumato considerava ela em remissão sistêmica já há muito tempo, mas a doença pulmonar progredia. Ela não tinha nenhuma comorbidade significativa, tinha um perfil psicossocial adequado, que foi avaliado no ambulatório, nenhuma anormalidade especial no exame físico, e a gente procedeu então à avaliação pré-operatória desse paciente, conforme o nosso protocolo. Aqui só para ilustrar um raio-x de tórax antes do transplante, com uma hiperinsuflação muito marcada. A gente pode ver as bronquiectasias também. Uma menina de 20 anos com esse grau de hiperinsuflação pela bronquiolite. Essa é a evolução da função pulmonar dela desde 2004. Ela ainda crescendo, ela nem ganhou, nem o que já seria muito ruim, estabilizou a função pulmonar. Pelo contrário, ela caiu, perdeu o VF1, perdeu capacidade vital forçada, a ponto de, antes do transplante, ela ter algo próximo de 500 ml de VF1, 25% do previsto para a idade e estatura dela. Ela tinha uma limitação aos esforços muito grande, caminhava só 200 metros em 6 minutos, com uma dessaturação significativa e com um máximo de dispneia com esse esforço mínimo. Nada do ponto de vista laboratorial que contraindicasse o procedimento. Uma distribuição homogênea da doença na sentido perfusional, nenhuma alteração diferente em cada um dos lados. Nenhum germe multiresistente ou algo que nos contraindicasse ou que nos fizesse prever complicação infecciosa difícil de manejar no pós-operatório. Essa paciente então procedeu a todas essas etapas. Nós fizemos a reunião para inclusão na lista em dezembro do ano passado. E em julho, dia 13 de julho, a nossa equipe foi contatada e houve a oferta desse pulmão, desse doador, em Joinville, com condições muito boas, um paciente com perfil antropométrico parecido com o da nossa paciente, tinha tido um AVC hemorrágico, não tinha muita comorbidade, a carga tabágica não era grande, estava em pouco tempo de ventilação, com uma relação PO2 e FO2 maior que 300, então muito próximo do perfil ideal que o Cristiano comentou, o perfil ideal de doador. Comparação entre o raio-x da receptora pré-transplante do doador, mostrando tamanho de caixa torácica semelhante, só o grande grau de hiperinsuflação da nossa receptora. A cirurgia, então, foi na madrugada do dia 13 para o dia 14, um tempo total de sala cirúrgica próximo de 12 horas, 10 horas de procedimento aproximadamente, mais de 3 horas de circulação extracorpórea, e um tempo de isquemia próximo do ideal, ou assim, não excedendo o ideal nos dois órgãos. Ela teve uma evolução pós-operatória muito difícil, ela foi durante 2 meses uma paciente com múltiplas complicações, pelo menos 2 pneumonias muito graves, sepse grave, insuficiência renal aguda, precisou transitoriamente de diálise, múltiplas complicações gastroenterológicas e metabólicas. Ela demandou uma grande carga de recurso do hospital, praticamente tudo que se tinha disponível foi necessário, e isso a gente vê a complexidade do nosso procedimento. Aqui só para ilustrar as crises e eventuais ou intercorrências graves que ela teve, medidas pela proteína C reativa, 2 infecções respiratórias muito graves. Aqui para ilustrar a dificuldade que nós tivemos com essa evolução grave e difícil de controle da imunossupressão. Mas, apesar disso, ela não teve nenhum episódio de rejeição aguda. Nenhum episódio até agora. Que é muito bom e surpreendente. O vídeo não vai rodar, mas a gente tem aqui a ilustração. Essa aqui é bem a área da anastomose do bronco principal direito. E essa é uma fibro feita no final do 2º mês do transplante. Um resultado cirúrgico ótimo. Um resultado de anastomose brônquica ótimo. Ela depois desenvolveu algum grau de estenose da anastomose à esquerda, que está sendo manejada broncoscopicamente agora. E aqui a evolução da função pulmonar.
ela, antes do transplante, tinha, como eu mostrei, menos de 500 ml de VFUM, agora ela está com aproximadamente o triplo disso, e a gente espera que isso ainda esteja em ascensão, ela não está ainda no momento de pico da função pulmonar depois do procedimento. De qualquer forma, é muito mais do que ela já teve desde o diagnóstico. Mas a evolução que mais nos agrada é essa aqui. É uma paciente que está retomando as suas atividades, é uma paciente que está retomando a sua atividade social como ela gostaria, tudo que ela queria. E isso só foi possível a partir do esforço combinado e do esforço de muita gente. E eu acho que o sucesso inicial desse primeiro transplante não é mérito da cirurgia torácica, nem da pneumologia, nem da terapia intensiva. Eu acho que é mérito do hospital, acho que é mérito da instituição, porque o número de especialidades médicas e de outras profissões que teve envolvida foi muito grande, a colaboração de cada um foi sempre acima do habitual e extremada, e eu acho que em boa parte o resultado foi bom em função disso. Só para os 2 últimos slides, eu só quero reforçar o que o Maurício já falou. A gente tem um grande aumento no mundo todo do número de transplantes pulmonares, e a gente tem uma estagnação dos transplantes pulmonares no nosso país. É óbvio que o nosso país tem outras prioridades, mas eu acho que tem muito espaço para se fazer mais transplante. A nossa população de pneumopatas é cada vez maior, e o transplante pulmonar está cada vez mais estabelecido como uma alternativa de tratamento para as pneumopatias graves, uma alternativa viável e de boa qualidade, de qualidade de vida. Então, a ideia que fica é essa. Eu acho que o hospital tem qualidade, tem capacidade para fazer isso, e eu acho que existe espaço no Estado e no país para a gente fazer cada vez mais. Isso aí, obrigado. Cumprimento a todos que apresentaram, tanto pela beleza da apresentação, acho que foi muito legal, e ainda mais por ser também a apresentação do primeiro caso nosso, que com certeza vai se seguir de muitos outros aqui no hospital, porque realmente os pacientes precisam do transplante de pulmão. Eu gostaria de fazer uma pergunta para a mesa em cima de um dos aspectos que o Maurício inicialmente, depois o Fábio colocou, é dessa estabilização no número de transplantes de pulmão aqui no Brasil, enquanto que no mundo está crescendo, e também a observação de que grande parte desses transplantes, eles dependem do nosso estado, a maior parte dos transplantes de pulmão são feitos aqui, e a outra situação bem preocupante que nos últimos anos os transplantes no estado estão declinando. Quer dizer, quais são os fatores que estão por trás disso, e o que a gente poderia fazer ou deveria fazer para tentar reverter isso aí? Eu vou começar respondendo, Marli. O que a gente pode fazer isoladamente como um hospital universitário é, acho que arrumar as nossas melhorar as nossas comissões, a CIH-DOT e a comissão de transplante, para que a gente consiga fazer uma pressão mais organizada em cima do comitê estadual. Num nível mais geral de país, não sei, porque o que se vê de propaganda, o que se vê de investimento é para um acréscimo de transplantes. Não sei se... Eu acho que nós temos também que fazer a nossa parte, Nós temos que incentivar um melhor cuidado do potencial doador, incentivar o intensivista que está ali, na CTI, é ele que vai cuidar do potencial doador, incentivar o melhor cuidado, porque o pulmão é o mais sensível nesse momento. Então, acho que vamos começar por essa parte, olhar para nós, além do incentivo que está tendo da sociedade. Também está existindo no mundo novas vias, novas maneiras de melhorar ou aumentar o aproveitamento de pulmões mais marginais, ou seja, o pulmão que a gente rejeitaria, a gente pode recondicionar ele, melhorar a condição dele e aproveitar. Mas justamente
a linha de frente, os médicos de CTI e nós mesmos, nós temos que melhorar o aproveitamento com os dados que eu mostrei anterior. 64% são rejeitados. Também pela falta de aprovação familiar. A falta de aprovação familiar acho que é algo importante ainda no nosso meio, a falta de consciência da doação. Então isso é um dado importante. Eu concordo com o que o Maurício falou. Aqueles pacientes que estão na UTI reconhecer quem pode ser doador, né? Isso realmente, para poder ter uma negação, a gente tem que reconhecer que aquele paciente que entrou em morte cefálica, ou muitas vezes ele fica horas em morte cefálica sem ser reconhecido, e aí se torna um mau doador, né? Então esse é o primeiro passo. Eu acho que a opinião entre todos foram comentados, todos são importantes, mas talvez esse seja o que a gente mais peque, não reconhecer a morte cefálica, não reconhecer quem pode realmente doar órgão. Bom, inicialmente meus parabéns para a equipe liderada pelo professor Amarillo, né, por dar início a esse novo programa de transplantes no hospital. E eu acho que quanto maior for o número de programas que nós tivermos, isso mais vai alavancar a qualidade do hospital, que é o que os transplantes fazem dentro de um hospital geral. O fato de o maior centro transplantador de pulmão do país estar a poucos metros daqui não deve ser um desestímulo, e sim um estímulo para que nós avancemos, façamos melhor e mais. Então, meus parabéns. O meu segundo comentário diz respeito a algo que a mesa já pertinentemente comentou, mas eu queria agregar um comentário em cima do que o Maurício bem chamou a atenção, que é a queda do número de órgãos oferecidos para transplante de captações no estado do Rio Grande do Sul. Tudo o que vocês falaram é absolutamente pertinente, mas tem uma coisa que a comunidade transplantadora desse estado está tendo dificuldade em reconhecer, que é a ineficiência da central de transplantes do estado do Rio Grande do Sul, que já foi a melhor do Brasil e hoje em dia, infelizmente, não se classifica mais nesse patamar e que funciona de uma forma muito deficitária, né? Nós que temos contato quase que diário com a central, percebemos bem isso. Não é algo que o hospital possa interferir diretamente, mas quem sabe uma ação política pudesse ser interessante. E por fim, né, também dentro do que o Maurício mostrou ali, a principal causa de perda de órgãos transplantados, pulmões no caso, a bronquiolite obliterante. Esse é o grande desafio hoje em dia no transplante de todos os órgãos, a coronariopatia, né, a nefropatia crônica do transplante, a síndrome do ducto que desaparece no fígado. E, na verdade, os hepatologistas já nos mostraram o caminho. Isso é uma situação no fígado progressivamente menor, o que faz supor que nos outros órgãos nós venhamos a ter o mesmo sucesso ao longo do tempo, com manipulação adequada da medicação imunossupressora. Basicamente, existem novas drogas que são potentes antiproliferativos. Elas não foram testadas na arena do transplante pulmonar, mas quem sabe é algo para se vislumbrar aí no futuro. Obrigado. Parabéns mais uma vez. Deixa eu baixar aqui e adaptar a altura da pessoa aqui. E depois vai ter que adaptar de novo, que eu estou vendo. Então, dentro do contexto de ter mais um programa de transplante complexo, né, como vocês mesmos disseram, transplante de pulmão, talvez o mais complexo, exposição ao ar ambiente, o tempo isquêmico é importante. Nós temos o nosso programa de transplante cardíaco, que é pequeno, antigo, porém pequeno, não é? Onde nós temos que lidar muito com a questão da busca à distância e os dilemas do tempo isquêmico.
Isso é muito importante para o cirurgião cardíaco e entendo que seja tão importante ou mais para a equipe da cirurgia torácica e a equipe do pulmão. Nesse sentido, eu acho que, aí eu concordo com o Manfro, a gente teria que ter no Estado uma capacidade de captação muito maior nos nossos grandes centros de trauma do Estado. É inadmissível que a gente receba telefonemas quase que a cada 48, 72 horas da central com órgãos em Santa Catarina. Isso tem sido assim. Nós tivemos agora com um paciente em lista de urgência máxima e era cada 2, 3 dias algum tipo de oferta nacional, Santa Catarina. Acho que o Manfro chamou muito bem, nós estamos muito mal assessorados do ponto de vista do Estado. Por outro lado, eu acho que aqui o compromisso institucional, e se agregando mais um transplante dessa complexidade, nós podemos, quem sabe, melhorar um pouco aquilo que nós podemos fazer aqui para cuidar do doador. Nesse sentido, o professor Sérgio está trabalhando para reativar algo que já foi importante aqui entre nós, que foi uma equipe de intensivistas cuidando do potencial doador, e que ficava 24 horas por dia em cima daquele paciente, porque são múltiplas equipes que vêm para fazer avaliação, vocês viram isso. Então é importante, eu acho que nesse sentido o hospital está mostrando a importância que dá aos transplantes. Então uma pergunta objetiva, e aí porque nós estamos discutindo muito isso na cardiologia, como vocês enxergaram nesse primeiro transplante duplo de pulmão uma busca à distância? Como é que vocês se organizaram? Qual foi o limite de tempo que os cirurgiões, professor Amarílio, Cristiano, Maurício, Moreski, definiram? Olha aqui, se vocês me trouxerem um órgão em tanto tempo, como é que vocês veem isso do ponto de vista técnico? Para a gente poder contextualizar para o coração. Professora Nadine, eu participei da busca do órgão, a gente foi de avião até Joinville, né? Foi relativamente bem organizado, assim, não teve grandes traumas, o aviãozinho foi bem, teve um pouco de... Era um bimotor, esse que derrapou agora na Salgado Filho, mas foi tudo tranquilo, teve um pouco de turbulência entre Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Mas, não, foi tudo muito bem. O tempo, né? Nós demoramos, na verdade, ida e volta um pouco mais de 3 horas. 1h30, 1h15, 1h20 de retorno, né? Isso, claro, isso compromete o tempo de isquemia do pulmão, que nós sabemos que o ideal é 6 horas. Claro, isso a gente consegue num monopulmonar. O bipulmonar é muito difícil de fazer duas implantações em menos de 6 horas. Geralmente o segundo pulmão é mais isquêmico. Claro, há relatos de implantação de 12 horas, mas isso vai provocar o dano no pulmão, a disfunção primária do enxerto, mais tempo de CTI, talvez ECMO. Bom, mas ocorreu tudo muito bem. Minha primeira experiência foi excelente. Teve até lanchinho durante a viagem. Deixa eu abrir para o Dr. Mário Cardone fazer um comentário, porque eu vi que ele estava se manifestando assim quando a Nadine falou dessa parte da equipe. Eu acho que isso é interessante, eu acho que isso pode ser um caminho. Não, na verdade, foi um comentário. Quando a doutora Nadine subiu, eu disse que a culpa é da UTI. Na verdade, não consegui órgãos, uma brincadeira. Não, mostra a importância da UTI, de fato, fora da brincadeira, de que esse grupo, que é grande nesse hospital, e de pessoas muito envolvidas, eles estão no antes e no depois, né, dos cuidados do doador e do receptor. Então, eu acho que a reativação da equipe de cuidados é fundamental, e acho que constituir um grupo também específico para cuidados pós-operatórios, não só do transplante pulmonar, mas dos outros transplantes, exceto de rim, que tem já toda uma organização específica da equipe para cuidados do transplantado. Eu acho que é importante revisar isso. Só isso. Obrigado. Obrigado, Cardone. Professor Amarílio e a equipe, meus cumprimentos. É a nossa satisfação de saber que nós temos agora uma equipe atuante no transplante pulmonar. A minha pergunta, são 2 perguntas. A primeira, quando eu poderei passar a encaminhar os meus pacientes pediátricos e adolescentes, que nós atendemos até 16 anos, e às vezes até um pouco mais, para vocês? Eu trabalho com pacientes portadores de bronquilopatia pós-viral, que é uma sequela de bronquiolite viral aguda e que clínica, a seu ponto de vista clínico, é semelhante com a deficiência de alfa-tripsina, a evolução, e patológico muito parecido com a bronquiolite iterante.
E o outro grupo de pacientes portadores de fibrose cística, nós temos encaminhado para fora desse hospital, nós queremos encaminhar para essa equipe. Quando é que essa equipe vai estar pronta? Já falei com o professor Hugo algumas vezes. Uma outra coisa, o paciente pediátrico adolescente muitas vezes pode sofrer o transplante intervivos, que é uma coisa que nos interessa bastante também. E outra coisa, acho que foi o Fábio que falou, na avaliação pré-transplante, essa é fundamental na manutenção do bom programa e a equipe anterior com o paciente, a equipe clínica, deve participar. Bem, e outra pergunta ainda seria, no paciente com fibrose cística, que é uma doença autossômica recessiva, multissistêmica ou multiorgânica, vocês estão considerando a possibilidade de trabalhar com outra equipe de transplante e fazer um transplante de 2 órgãos? Nós temos pacientes com fibrose transplantados hepáticos e pulmonares, ou então pulmonar, nós não temos nenhum pulmonar, e pancreático. Isso seria uma coisa que a longo prazo nós teríamos que ver. Nós temos cerca de 147 pacientes císticos até 16 anos, e o professor Dalcin tem mais de 100 pacientes. E esses pacientes evoluem invariavelmente, não para a solução, mas para a última opção que se oferece, que é o transplante pulmonar. Então, eu estou esperando que vocês me deem sinal verde para a gente começar a conversar. Foram várias perguntas e vários desafios. Mas só vai ter um jeito de nós conseguirmos fazer pressão numa central que, como já foi mencionada, não está funcionando como a gente achava como a gente acha que deve ser. E é o fato de nós termos mais pacientes listados. Então, essa é uma forma de pressão. O grupo está preparado. Eu não saberia te dizer assim, o desafio de intervivos, isso é um pouco diferente, né? Eu tive, só nesse sentido, o azar do meu chefe na França ser absolutamente contrário aos transplantes intervivos. Né? É um sujeito mais antigo, certo? Por outro lado, nós, como foi demonstrado nessa apresentação, temos um ambulatório pronto para dividir também com outras especialidades, no sentido de trabalharmos juntos na avaliação desses pacientes para transplante. Eu acho que nós temos a obrigação de já considerar isso como uma realidade dentro do hospital depois desse primeiro transplante. A Bruna é uma adolescente, ela tem 20 anos, mas pelo tempo que ela ficou doente, o número de vezes que ela esteve num hospital e envolvida com cuidados fez dela uma menina de 20 anos que parece uma menina de 15 anos. Então essa primeira experiência nesse sentido já remete um pouco a esse grupo de pacientes que tu tens. Respondendo também, ajudando, meu pós-doutorado eu fiz em Paris, no Georges Pompidou. Fiquei lá 7 meses, parte do meu estágio pós-doutoral, e esse centro é o maior centro francês transplantador de fibrose cística. De pulmão, eles fizeram quase 30 transplantes combinados pulmão-fígado, né? E o meu chefe lá, o Redaço Ilamar, ele é o maior na França, ele tem a maior experiência, e eu acho que nós temos todo o apoio dele, se precisar, o apoio logístico, o apoio prático, para a gente começar realmente o transplante combinado, né? É uma empreitada, eu vi alguns ali, é uma empreitada, mas eu acho que em relação à fibrose cística, nós vamos começar logo. Tem um problema da cepácia, não sei qual é que é a situação dos pacientes, mas esse centro transplantador, eles fazem cepácia, né, e tem resultados razoáveis, pacientes com todo mundo cepácia. Eu só acho que talvez a gente precisa ter um pouquinho mais de experiência nos casos de adultos e nos casos de só pulmão, antes da gente se propor a fazer 2 órgãos e principalmente se propor a fazer pacientes com menos de 15 ou 16 anos, que tem sido o nosso limite agora. Acho que a gente precisa ter um pouquinho mais de experiência técnica, de avaliação e de segmento desses pacientes para a gente ampliar para esse outro perfil. Vamos então para a última participação, professor Orlando. Minha participação é realmente para cumprimentar a professora Marília e a sua equipe, dizer que é uma satisfação poder nossos chefes também participar junto com vocês, dizer que está sempre à disposição. Além do que já foi comentado aqui, eu acho que é muito importante que se diga que esse tipo de programa
ele traz muita infraestrutura também para o hospital e um controle da infraestrutura existente. Eu acho que quanto mais tipo de programa como esse tiver, mais o hospital cresce. O segundo aspecto é que também nós estamos num hospital acadêmico, universitário, e hoje a gente está vendo aqui um belo exemplo da formação de uma nova equipe, com gente extremamente jovem, que foi fazer a sua formação, preço comercial, preço ministro, e outro, eu acho que isso é fundamental para este tipo de instituição, para que a oxigenação não seja só no transplante pulmonar. Né? E terceiro aspecto, cumprimentar como cirurgião, para vocês terem escolhido no primeiro caso um paciente tão grave e terem obtido um bom resultado. E na apresentação desse primeiro caso, vocês já estão sendo pressionados para ir para mais graves, que são os pacientes pediátricos. Eu quero desejar e sustentar o meu apoio para vocês. Tá bom, gente. Sérgio, tu quer fazer alguma manifestação? Então a gente encerra esse grande round e agradece a presença de todos vocês. Muito obrigado.